tô te falando com o Paloma Totti, só que não, ela avisou que hoje ela não iria vir, tinha um compromisso. E a Juliana Yamaoka tá com a gente. Juliana Yamaoka, porque a gente não fica sem notícia de esporte. Conta tudo, Juliana. Oi, Neg, gostei da empolgação aqui, viu? Tem muitas notícias pro povo do meio do dia. Boa tarde, Fábio. Oi, Neg e Débora. Vamos começar falando do... Olha, peraí, né? Eu ultrapassei, queimei a largada aqui. Eu ia começar falando da sexta rodada, oi, Neg, do Brasileirão. A gente tem transmissão esportiva tanto no sábado quanto no domingo. Mas é importante a gente dizer que a quinta rodada terminou só ontem, né? Uma rodada recheada de jogos. Então, pra quem foi dormir mais cedo, não tão cedo assim, né? Porque o primeiro jogo começou às 7 horas da noite. Curitiba ficou no empate diante do Vasco, 1-1 no Couto Pereira. Fortaleza e São Paulo empate sem gols no Castelão, mas eu vou destacar aqui o Botafogo, mais uma vez vencendo neste Brasileirão 3-0 diante do Corinthians. O professor Luxemburgo ainda não venceu no comando do Timão. Uma campanha fantástica, o Ineg, 5 vitórias em 5 jogos. Até aqui é o único clube que conseguiu essa façanha. Nem o Palmeiras do Abel tem 5 vitórias, são 4, né, e um empate. Então, Botafogo liderando a competição com 15 pontos e o Palmeiras com 13. Verdão que chegou a dormir na liderança no meio da semana, venceu o Grêmio por 4-1, uma bela vitória, talvez o melhor jogo da rodada até aqui. E aí o Botafogo, na sequência, entrou com essa responsabilidade de retomar a liderança e conseguiu. Antes da gente falar da sexta rodada, vamos ouvir uma palavrinha do professor Luxemburgo, que não ficou nem um pouco satisfeito com o desempenho do Timão. Vamos ouvir, então, uma palavrinha do Luxemburgo, que não venceu ainda no comando do time. Fala aí, professor. Quantas defesas o Cássio fez no jogo? Então, quantas defesas o Cássio fez no jogo? Tomou 3 gols, quantas defesas ele fez no jogo? Então, não é questão da defesa. Aí eu tenho que analisar o gol como saiu, da forma como saiu, e eu vou analisar internamente. Eu vou falar agora aqui. Analisar como saiu, agora ver a solidez da defesa e ver o que aconteceu. Quantas vezes o Cássio fez intervenções em que ele participou? Foram 10 vezes, 12 vezes? Não teve isso. Então eu quero que analise o que aconteceu para o gol, tomarmos o gol. Essa que é a questão. Vamos chegar até a hora do primeiro gol. Como é que foi o primeiro gol? De escanteio. Estava jogando mal ali? Não. Então nós somos sólidos. É isso, Bom, solidez. só uma coisa para eu entender. Fala. Queria ouvir você, queria ouvir o Fábio. Não, se Fábio, vai, falar Fábio, também. pra você. É o seguinte, técnico da entrevista, e fica parecendo que eles ganharam de 6-0, né? Não, do jeito que ele fala, parece que o jornalista tá fazendo uma pergunta imbecil, tá parecendo que é um bando de idiota, e vem aquela reação agressiva. Eu acho isso uma atitude tão idiota, eu não sei, Fábio, o que você acha? Afeta, né? Quando afeta, a pessoa parte pro ataque. A maioria dos treinadores tenta demonstrar confiança, né? Então eles estão falando muito mais pro grupo do que pro torcedor, pro repórter, né? Para quem fazer a pergunta. Então é muito mais pro grupo dele. Mas de vez em quando eles exageram, né? Sim. De fato, Nessa eles pergunta, exageram. eu tive de editar até o Eneg, porque é uma repórter que faz essa pergunta. E Uma aí, mulher. Uma mulher. Ah, tá. E eu, assim, honestamente, eu não gostei da postura do Luxemburgo, porque ela fala assim, o Corinthians é conhecido por ter um sistema defensivo muito sólido. Isso não está acontecendo atualmente. Aí ele começa questionando, ele faz muitas perguntas pra ela. Quantos gols o Cássio tomou? Aí ela, não tenho aqui de cabeça. Quantos? Quantos gols não? Quantas finalizações, né? Aí depois ele também pergunta pra ela outras coisas, assim, que ele não fez com outros colegas, sabe? E eu achei... Mas ele foi pra cima pra dar uma ferrada nela. Mas ele fez isso desafiar. desde a apresentação dele. Eu senti isso. Eu tava lá no CT, eu senti. Ele tava muito pressionado, sabia que ele ia levar, no sentido de muitos questionamentos, por ter ficado longe do gramado, desatualizado. É uma coisa que incomoda muito mais ele do que a imprensa. Toda hora ele arranja motivo pra ficar falando que ele não tá desatualizado, nem quando os jornalistas perguntam. Então tinha muito erro de interpretação. Um colega homem também perguntou, fez um questionamento, o Luxemburgo entendeu outra coisa e começou a responder justamente com o argumento de que ele não tá desatualizado. Então me parece muito mais que ele vai pra se defender com medo de tomar questionamentos que ele não vai saber responder direito. E não vai ter tanto argumento. Não, eu só ia falar que isso se prova com comportamento, não com palavra. Sim, não adianta ele chegar e falar assim, eu não estou desatualizado. A gente tá vendo numa resposta a uma jornalista mulher. Se é diferente no trato que ele tem com repórteres homens e mulheres. Eu senti isso não na coletiva. Que não tá eu fiz desatualizado. a última pergunta da coletiva, ele falou que ele já tinha respondido o assunto que eu perguntei. Ele não tinha. Responda de novo. Então, assim, ele precisou falar, eu já te respondi, querida. E outra, ele chamou ela de querida, né? Ela tem nome. Chamou se, de querida. se uma jornalista Grosseria. vira e fala, meu querido, me responda uma coisa, por que seu time levou 3 gols ontem? Isso. Ele não vai gostar. Então, Não. assim... Mas, bom, enfim, Oineg, você entende, você pegou na entrelinha por que eu escolhi essa sonora. Você é bom no que você faz, hein, Oineg? É isso. Você é muito ao seu ponto de gentil, vista querida.
também é o meu. Mas o Fábio, acho que ele queria uma coisa sobre isso, né, Fábio? Eu ia dizer que o Luxemburgo tem mania, né, de fazer isso já de longa data, desde a época que eu era repórter também, fui setorista no Palmeiras quando o Luxemburgo era técnico do Palmeiras. Ele fazia isso, é um grandíssimo treinador. Mas né? um personagem ali. Mas, de vez em quando acuado, e não é só ele, né? Outros tantos fazem isso. O Abel, às vezes, tem uma maneira mais agressiva. Você percebe algumas posturas justamente por se sentir desconfortável. Mas ali eles não querem dar margem pra fragilidade, entendeu? Ô, Juliana, você pega, por exemplo, o Tite, ele não é assim, né? O jeito do Tite responder... Acho que o Fábio vai concordar. O Tite, ele dá muitas voltas na mesma pergunta e às vezes ele não responde o que o repórter falou. Não, mas então, ele é muito bom na comunicação, mas às vezes ele não responde. Poucas vezes ele responde, exatamente. Eu acho que essa coisa de dar muitas voltas é de quem tá inseguro e não sabe direito o que tá falando. Eu acho que você tem razão, mas eu Talvez acho que seja o respeito... Eu também acho. Respeito, sim. Mas eu acho que ele é mais respeitoso, entendeu? Eu acho que você não tá lá, o repórter não tá lá para agradar o técnico. De forma alguma. O repórter não tá lá para agradar o jogador, o repórter não tá lá nem para agradar o ouvinte. O repórter tá lá para cumprir uma missão. Sim. Muitas vezes você vai para lá, faz o seu trabalho, o ouvinte não gosta, não importa, você tem que fazer o seu trabalho. Se a crítica tá é tudo bem. Sim. Aí vem o técnico e acha que ele tem o direito de não fazer o trabalho dele. Não, ele tem a obrigação de fazer o trabalho dele. É parte do trabalho dele o momento em que ele aparece e responde as perguntas dos jornalistas. Sim. E ele não folga com homem, folga com mulher, primeiro. Segundo, essa atitude desafiadora de sugerir que a pergunta aponta para uma idiotice e que ele é que é brilhante. Desculpa, se ele fosse brilhante, ele teria ganho o jogo. Não é brilhante, ele é normal, ele é humano. Então explica. Olha, na minha visão, entendo a sua visão, na minha visão, prefiro olhar para outros dados. Queria chamar a sua atenção para outro dado. Olha esse dado aqui, pá. Tudo bem, ele não precisa concordar com o jornalista. Agora, direito de agredir, ele não tem. Isso me incomoda nos técnicos. Agora, o Vanderlei Luxemburgo é expoente nesse comportamento. Já era antes, né, Fábio? Você falou desde o tempo que eu era repórter. Então, nós não podemos simplesmente achar que está tudo bem e não apontar isso. Teve uma vez em uma entrevista coletiva, isso lá por 2008, mais ou menos, fiz uma pergunta para o Luxemburgo, mas uma pergunta simples, assim, pergunta do dia a dia, eu não vou lembrar qual era. E ele estava reativo naquele dia. Isso já aconteceu com outros, mas esse dia foi engraçado e ele respondeu, eu sei, você vem com essas perguntas casca de banana, mas eu não vou cair não. Gente, não tem nada de casca de banana, jamais. Né? Olha. E ele respondeu muitos jornalistas questionando, assim, o jornalista faz uma pergunta, ele retruca, como ele fez nesse caso, né? Bom, enfim, vamos ao que interessa, Oineg. Sexta rodada começando amanhã. Também, vamos lá, ó, rapidão, hein? Nossa, vou ter que ser narrador aqui. Atenção, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Vitória, Salvador, João Pessoa, Curitiba, Porto Alegre e Manaus, hein? Sabadão, tem maior de idade, maior na emoção do futebol. Sábado tem Palmeiras e Red Bull Bragantino, às 6h30 da noite no Allianz Parque. Essas praças acompanham esse duelo. E domingo, destaque da rodada, Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena, 4h da tarde para São Paulo, Brasília, BH, Vitória, Salvador, João Pessoa e Curitiba. Então vocês estão convidadíssimos, inclusive você, Oineg. Será que o São Paulo vai vencer o Corinthians pela primeira vez na Neoquímica Arena? Fala de novo, rapidinho, narrando o nome das cidades. Não, vai, só as 3 finais aí, narrando, Ju, pra você passar no teste. Vamos lá, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Vitória, Salvador, João Pessoa e Curitiba. Gol! Agora você não fez isso comigo, horário do almoço, o pessoal no trabalho, em casa, se deslocando, ouvindo Juliana e a Moca narrar um gol ridículo. Gralha. Perdão. Obrigada, Ju. De quem? Desculpa a brincadeira. Juliana e a Moca, artilheira da temporada, aí, 18 gols em 10 jogos. 10 jogos. E só pra finalizar, aquela frase, né, de autoria desconhecida, se alguém souber o autor, que me corrija. Notícia é tudo aquilo que não vai agradar alguém, o resto é publicidade. Essa é muito boa.